Sejam muito bem-vindos ao Rio to See Alive, a versão online do Rio to See. Nós temos desenvolvido conversas sensacionais durante esse período de Rio to See, de gravação de Rio to See online. E hoje nós vamos ter um assunto muito importante para quem está ligado em música e para quem quer saber mais sobre música. Podcast, um novo jeito de falar sobre música. Eu quero lembrar a vocês que esse painel pode ter a legenda ativada aqui mesmo no canal. Você pode ativar a legenda e escolher o idioma. Para falar sobre podcast, eu trouxe 3 dos principais criadores de podcast do momento. O Fábio Silveira, que é editor-chefe do podcast Fast Forward. O Kleber Fak, co-criador do podcast Vamos Falar sobre Música. E o Camilo Rocha, co-criador do podcast Escuta. Para fazer a mediação desse bate-papo maravilhoso, o Bruno Natal, documentarista e jornalista. Gente, que maravilha receber vocês aqui. Acho que eu e todo o público do Rio to See Alive está super curioso para ouvir essa conversa e aprender mais sobre podcast. Eu estou numa cadeira privilegiada aqui assistindo vocês. Então, Bruno, te passo a palavra. Seja muito bem-vindo. Valeu, Zé. Obrigado aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite para essa conversa. Sempre bom conversar com amigos, alguns de longa data, alguns mais recentes. Boa noite, Camilo, Fábio, Kleber. Tudo bem aí? Boa noite. Tudo certo com vocês? Tranquilo. Na medida do possível. O assunto hoje, então, como já está aí dito e redito, é podcast. Podcast é uma mídia que está soando como uma novidade, né? Parece uma coisa nova que surgiu no cenário, mas o podcast está aí desde 2006, né? O podcast tem o seu nome a partir do iPhone, quando começaram do iPod, desculpa, antes do iPhone, do iPod, quando começaram a criar programas de áudio que eram alimentados por RSS, que é uma espécie de assinatura que você faz online, e assim o áudio ia como uma assinatura para o iPod das pessoas, gerando essa assinatura. E dali atrás até hoje sempre teve muito podcast, já era uma coisa, um nome conhecido, mas teve uma virada de chave de 2 anos para cá, que foi a entrada dos players de música, agora apresentando conteúdo de podcast. A Apple sempre teve o Apple Podcasts, o Google Podcast também já tem algum tempo, mas quando o Spotify, o Deezer, quando algumas dessas plataformas entraram na jogada, facilitou muito para ouvir, né? Hoje em dia você não precisa ter o conhecimento de o que é RSS, assinar um podcast, nada. Você vai lá, ouve no aplicativo que você já usa e você não exige nenhum conhecimento técnico. Isso ajudou uma penetração muito grande. Com isso mudou o cenário todo. Agora tem vários podcasts sobre todos os assuntos e já não é uma palavra as pessoas sabem o que você está falando quando você fala sobre podcast. E queria saber, então, de vocês, como é que se deu a entrada de vocês no mundo do podcast. Eu vou seguir a ordem aqui da janelinha, então vou botar aqui o Camilo, se quiser responder primeiro. Beleza. Olha, bom, eu sempre escrevi, né, e cobri música, e eu tenho uma experiência de rádio, né, já fiz programas como DJ, né, além de ser jornalista, eu tenho uma carreira como DJ. Então, fiz programas dos anos 90 e 2000. Então, para mim, assim, o universo de tocar e falar sobre música sempre fez parte, né, da minha carreira de alguma maneira, né? Daí, quando eu fui para o Nexo em 2015, eu entrei lá no Nexo logo que começou, né, o site não tinha ido nem para o ar ainda. Eu fiquei entre as coisas que eu tinha que fazer era ficar encarregado de estruturar a parte de podcast do Nexo. Esse foi um começo bem desbravador, bem experimental, lidando com diferentes temas, né? Não só música, mas tinha meio ambiente, tinha bem-estar, comportamento, enfim, tinha uma série de coisas. Passou um tempo, eu fui deslocado para ser repórter especial e parei de cuidar dessa parte. E, aliás, vale dizer que antes, né, um dos formatos que a gente introduziu lá nessa fase inicial é um formato chamado Como Começar, que é uma maneira de introduzir
as pessoas, o ouvinte ou o leitor, a um artista, a um movimento, e ali a gente já começou a botar bastante coisa de música. Então a gente fez como começar a ouvir dub, como começar a ouvir cúmbia, como começar a ouvir John Coltrane, enfim. Bom, aí cerca de 2 anos, eu e o Guilherme Falcão, que é editor de arte ali do Nexo, a gente resolveu bolar esse podcast de música para o Nexo, que a gente achou que tinha espaço ali, e para falar de música um pouco do jeito Nexo, né, de tratar da informação e notícia, que é essa pegada mais explicativa e mais de contexto, né? Então, a gente achou que tinha espaço para isso. E é isso, né? Então, em abril de 2018, a gente estreou e, desde então, a gente meio que falou de tudo, né? O nosso primeiro, inclusive, era sobre sertanejo e foi até, a gente considerou ousado isso, né? Porque a gente sabia que tinha uma certa rejeição entre o público do leitor do Nexo quanto a esse tema. Mas foi super legal e o segundo já foi, tipo, ambient music do Brian Eno, quer dizer, já foi para um outro lado completamente diferente. E aí, desde então, a gente vai tentando formatos e jeitos novos e a aceitação tem sido muito boa. Bacana. Vou seguir aqui. Depois eu vou fazer um comentário sobre o que você apresentou na próxima pergunta, mas antes de deixar todo mundo falar um pouco de onde vem, como entrou aí. Então, Kleber, você aí já está na blogosfera há muito tempo. Como é que você Muito caiu tempo. dentro da podosfera? Engraçado que eu comecei ouvindo podcasts e depois eu fui fazer jornalismo, né? Acompanho, ouço podcasts gringos e brasileiros, tipo, desde 2000 e poucos, 2008, 2009. Mas o nosso podcast, Vamos Falar Sobre Música, ele nasce em agosto de 2018 para unir 4 pessoas nerds apaixonadas por música, que sou eu, do Miojo Indie, tem gente do Monkey Buzz, Pop Load, da revista Balaclava. Então, toda semana a gente se encontra para discutir um assunto, é uma pegada muito mais, tem a música como base, mas a gente acaba circulando por entre diferentes gêneros, diferentes discussões. Então, a gente vai conversar desde, sei lá, por que quando as pessoas alcançam 30 anos é tão difícil gostar de música nova, até discussões sobre quais são os melhores discos do ano 2000, que a gente gravou na semana passada. Então, desde lá, a gente está batendo agora a nossa edição de número 90, que a gente grava essa semana, e toda semana a gente abre para os 4 participantes ou para outros convidados, músicos, para ter essa discussão, essa conversa e transitar por entre terrenos sempre. Então são 3 blocos diferentes, um tema central, um secundário onde a gente dá as dicas da semana, que são as novidades, as coisas que a gente não para de ouvir, e um terceiro bloco para trazer um pouco de coisas velhas, porque a gente tem um público muito jovem, a gente vai de uns 15 a 25 anos, então a gente meio que sente essa necessidade de apresentar coisas que para a gente já é muito consolidada, mas que para um público mais jovem, que gosta de música pop, às vezes nunca teve contato. E a gente tem tido um retorno bem interessante em relação a isso. Legal. Fábio, você tem uma história mais distante do conteúdo, talvez, né? Você vem um background diferente, não é jornalista. Como é que se deu aí a sua entrada no mundo da informação? Sou jornalista de formação, inclusive. Mas eu não sabia. Meu caminho profissional foi outro por completo, né? Eu fui muito mais pro lado de marketing, gravadoras, distribuidoras, e sempre fui apaixonado por podcast. Escutava desde muito tempo, né? E comecei a ter um comichão já faz alguns anos para produzir algum material, e provoquei a Guta Braga, que tem muito copyright de tecnologia, o Bruno Costa, que tem a Milk, e eles toparam entrar com a gente e criar o primeiro podcast que eu conheço, pelo menos no Brasil, que falasse do mundo da música do ponto de vista de quem trabalha no mundo da música, né? A gente geralmente tem visões do mundo da música que passam pelo jornalismo, temos 2 excelentes exemplos aqui com a gente hoje, e visões da música que muitas vezes passam pelo muito business, né? Muito negócio da música. A gente queria colocar tudo junto no mesmo bolo e tratar dos assuntos de uma forma leve, mas com profundidade, e dar outras visões, né? Não é só a visão do tipo se um single de um artista deu certo ou não, é o porquê que deu certo ou não, que estratégias foram usadas, qual era a qualidade daquilo, e unindo todas as pontas possíveis. E aí o Fast Forward nasceu de eu me unir a Guta Braga e o Bruno Costa, que por sua vez recomendaram que a gente gravasse com o You Got, que entrou para o time também, que é um produtor talentosíssimo hoje atuando no Brasil.
E nós 4 formamos a equipe e hoje já estamos aí como produtora, produzindo até mais podcasts, mais conteúdos. Fomos mordidos de vez. Que hoje está uma necessidade, uma demanda muito grande por podcast, né? Eu, no meu caso, como jornalista, eu tenho blog desde 2003, fui cansando de fazer blog pela questão prática, de montar um post, aí eu vi que eu estava desacelerando o blog e falei, cara, eu vou fazer um podcast. Eu não vou falar de música, vou falar de outras coisas, vai ser mais fácil assim. Essa foi a minha ilusão quando eu comecei. Óbvio que não era mais fácil fazer, foi uma transição, foi uma coisa de momento, uma coisa, como eu estou dizendo, de facilidade, mas que aí você descobre que não é bem assim, é tão difícil quanto, enfim. Como é que vocês estão vendo a transição do trabalho de vocês anterior, o trabalho de texto, ou mesmo o trabalho de vídeo, para esse trabalho de áudio? Porque a gente tem uma tradição na imprensa musical de abrir porta, de apresentar conteúdo numa época que você, para comprar um disco, era uma escolha financeira, tinha uma questão de acesso, que disco buscar e como, ler sobre um disco, não tinha onde ouvir, né? Até nem tanto tempo atrás, assim, era difícil ouvir um disco, e você tinha que se informar de alguma forma. No momento que todo mundo tem acesso a todos os discos do mundo, parece que muda um pouco o papel da imprensa, né? Por um lado, você pensa, no podcast pode botar o áudio, vai fazer mais sentido, vai ficar mais completa a informação. Por outro lado, tem questões de direito autoral, que você não pode botar as músicas, ou pelo menos não pode botar na íntegra, e as pessoas também já conseguem ouvir. Então, por que um podcast? Por que esse formato? E qual é a diferença no trabalho de vocês quando vocês estão fazendo nessa plataforma em vez de qualquer outra? Posso começar? Claro. Eu acho que no nosso caso, pelo menos, a gente tem muito esse propósito de aprofundar. E eu acho que a crítica, em geral, a boa crítica tem esse papel, né, de trazer reflexão, de mostrar um aspecto daquela obra, daquele artista que a pessoa não tinha sacado, não conhecia, de trazer talvez o contexto da vida do artista, ou informações de bastidores, informações da indústria, né? É um olhar mais conhecedor, assim, né? Então eu acho que é super importante. Eu nunca achei que a crítica fosse muito essa coisa de falar se o disco é bom ou é ruim. Eu acho que isso é até uma visão talvez estereotipada, né, do que faz o crítico. O crítico, ele aprofunda, basicamente, né? Ele traz mais informações, ele complementa. Eu acho que esse é o papel da boa crítica. Sempre que você se você lê uma boa crítica, ou ouve, né, no caso que a gente está falando de podcasts, ou um bom comentário sobre uma obra, a ideia se ela é boa, você sai mais enriquecido a respeito daquele artista, ou daquele álbum, ou daquele movimento musical. Então, eu acho que é meio por aí. E também tem, claro, eu acho que continua tendo um papel de filtro, tanto a crítica, como o DJ, como a playlist, como esses vários formatos aí de filtro que a gente tem. Porque, assim, todo mundo pode ouvir qualquer disco, mas quem tem tempo e quem sabe para onde começar, às vezes, né? Então, acho que Kleber, você que faz resenha de disco, né? Ficou conhecido pelas resenhas do Miojo, que resenha até disco de fita demo do primo de não sei da onde, antes já tem lá a resenha. Como você percebe a diferença da plataforma? Porque eu tenho a impressão que é o seguinte, como o podcast gera uma experiência mais íntima, você está ali no ouvido da pessoa, normalmente a pessoa está fazendo uma outra coisa, o que, de certa forma, poderia denotar uma falta de atenção, mas não, porque está ali no ouvido, normalmente no fone, e tem uma questão de uma passividade na recepção do conteúdo, né? Você, para ler uma resenha muito longa, muito detalhada, você tem que sentar, ler aquilo, parar tudo, fechar todas as abas, e o podcast me parece que abre um espaço para você poder falar e elaborar mais. Você concorda? Como é que é o seu trabalho nessa questão? Eu concordo e eu acho que a resenha, a crítica dentro do podcast, ela é muito mais interessante. Pegando pelo nosso podcast, que são 4 pessoas, 2 meninas, 2 caras, um gay, um hétero, eu sinto que a discussão em cima do disco, porque toda crítica, ela é muito fundamentada naquilo que a gente gosta de ouvir, nas nossas experiências, naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente vai procurar. Então, ali, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, o último disco da Fiona Apple. Eu fui com uma ideia muito consolidada na minha cabeça, mas que quando chega com a minha amiga, que tem a visão feminina dela em cima disso, a discussão se amplia, né?
Então, e isso é uma coisa também bem interessante do público que ouve. Normalmente, como são 4 pessoas ali, as pessoas vão pegar aquelas que elas mais se identificam e elas vão meio que abraçar a linha de pensamento de cada uma daquelas pessoas. Então, meio que as pessoas, elas assumem uma persona, então você vai se identificando com isso e isso contribui para o debate. Eu acho que isso é o mais legal, porque antes o ato de você sentar e escrever um texto é uma coisa muito pessoal. E ali, várias vezes, eu chego com uma interpretação muito clara do que eu tenho na minha cabeça do disco, de, putz, gostei ou não gostei, ou acho que deveria ir por esse caminho, e que um outro colega vai falar, não, mas você parou para pensar que nesse disco ele está falando sobre isso, daí você fala assim, gente, eu não tinha me tocado disso, e muda completamente a sua visão naquele momento. E eu sinto que, para além do podcast, os comentários das pessoas, eles vão valorizando ainda cada vez mais aquela discussão. Então, é uma discussão que não termina nunca, e isso que é a grande graça dessa parcela da crítica, pelo menos, né? Você acha que vira, então, como se propiciasse um debate? Porque, ao passo que uma resenha é uma voz solitária, alguém que fala sozinho, que depois conversa-se com outras resenhas e às vezes tem debate, ou o New York Times e o Guardian fazem um pouco uns papos sobre o mesmo artista, mas é difícil isso aparecer. Você acha que ali, então, o que enriquece, então, é essa troca? É uma multiplicidade de vozes discutindo o mesmo assunto. Essa seria a diferença. E a discussão, no final, ela não vai ter um ponto final. Ela vai continuar para além daquilo, porque cada tem a sua interpretação diferente. E mesmo, sei lá, se um ano depois a gente sentar para discutir sobre o mesmo assunto, as nossas vivências e tudo aquilo que a gente passou, ela se amplia de novo dentro do podcast. Então, isso que eu acho que é o mais legal. E o texto meio que eu acho que sinto que fica, tipo, cravado eternamente aquilo que você escreveu, enquanto a discussão vai mudando o tempo inteiro durante a conversa mesmo. É mais solta. Só uma coisa rapidinho. Fala. Quer dizer, no meu caso também, eu que já escrevi muita resenha, e agora eu faço podcast com o Guilherme Falcão, né, uma dupla. Então, é exatamente isso que o Kleber está falando. Assim, às vezes eu chego com uma ideia e ela vai sendo lapidada ou alterada pelo outro e vice-versa, né? Então, eu acho que fica melhor assim, porque a gente até tira os nossos excessos e as nossas bobagens, às vezes, que os preconceitos mesmo. Tivesse... Exatamente. Será que isso em algum lugar tem um paralelo, uma analogia com a dinâmica de uma banda, quando tem várias pessoas ali tentando chegar num resultado só? Porque uma crítica que é feita à crítica musical, às vezes, é isso, né? Uma voz com muita força, sozinha, fala, impõe uma coisa, não tem muita troca. Eu acho que talvez tenha mudado isso. Agora, uma coisa que eu sinto falta, e eu acho que é uma limitação do formato, e tem maneiras de você contornar isso, é a troca. Né? Na época de blog, primeiro no jornal tinha carta, que era difícil. Quando a gente chegou na internet, blogs, começou uma coisa muito legal, que era os comentários, uma troca que propiciava justamente isso que o Kleber estava falando, mas com os leitores, quando ainda era legal uma caixa de comentário, né? Em 2000 bebê de fralda, faz tempo. E no podcast é difícil esse feedback, né? Porque o conteúdo é assíncrono, né? Você grava ao vivo, conversando, mas a pessoa ouve cada uma num dia, às vezes muito longe do dia que você gravou, e não tem muito onde interagir. Eu, no resumido, eu tenho um WhatsApp do programa onde eu recebo mensagem, é uma maneira de criar algum canal ali, alguma coisa para botar, mas é difícil ainda assim. Fábio, você vendo do ponto de vista de indústria, esse tipo de discussão e esse tipo de debate muitas vezes não tinha espaço, na verdade, né? Então essa troca era ainda pior, porque não existia cada um na sua gravadora, cada um no seu lugar da indústria, sem ouvir muito cada lado, a não ser em eventos como esse, como o Rio 2C, onde trazem uma mesa, mas isso era uma exceção. O que você sente das pessoas da indústria com essa oportunidade? Assim, ninguém nunca entrevista o cara da empresa que monta palco. Onde é que isso... Eu acho que é bem interessante isso. Pegando, inclusive, o gancho da pergunta anterior, a gente termina todo o programa nosso com uma sessão chamada Aperta o Play, que a gente recomenda singles, discos novos que a gente tenha curtido, né? E eu acho que é interessante porque, para mim mesmo, quando eu comecei a fazer, eu não estava ligado no quanto isso ia ter um certo impacto, né? Hoje as pessoas, inclusive gente do mercado, muitas vezes não está sabendo de um lançamento super importante, vai lá para a gente no WhatsApp pedir o link do disco, ou qual era mesmo aquele artista que a gente tinha falado e tudo. Então, o olhar de dentro da indústria, pegando desse ponto de partida, ele é um olhar que está muito ligado
ao olhar a música em si, mas também ao olhar o ponto de vista de quem está trabalhando com o artista o tempo todo. Então, quando você conhece os artistas e começa a conviver muito com eles pela natureza do trabalho, muda muito a percepção que a gente tem muitas vezes de um disco incrível, ou de um disco médio, ou de um disco que não impressiona tanto assim. E isso tem um fator aí bem interessante. Com relação à troca, a gente basicamente se encontrava em eventos. A indústria inteira basicamente se encontrava em eventos, né? A gente tem muita sorte de ter no nosso o Music Copyright Tecnologia, que é um grupo de bastidores do mercado, né, da Guta Braga, e tem muita troca ali naquele grupo também, né? A gente posta, enfim, os episódios lá e as pessoas vêm falar com a gente, conversam. Por ser um universo, né, que a gente circula, né, a gente acaba tendo muito essa troca pessoalmente, né, ou individualmente nesse falar. Foi engraçado que já teve coisa de a gente estar em evento, estar saindo de painel conversando com alguém e alguém olhar para mim e falar: você é o Fábio do Fast Forward? Eu falei: sou. Como é que você sabe? Reconheci pela voz. Eu falei que não pode, né? Então, isso é a glória, hein? Do podcast. Mas isso aconteceu comigo uma vez também. É muito engraçado essa questão da intimidade, né? Como chega no... Eu quase não fiz podcast por causa da minha voz. Eu não sei vocês, né? Para mim, cara, vou ter que falar e eu não sei se vai dar certo eu falando. E aí você ouve... Gente, hoje em dia tem, às vezes... Deve ter ouvido com vocês já, mas às vezes me mandam uma mensagem ouvinte porque ouve algum outro carioca falando e fala: cara, ouvi não sei quem falando, o sotaque é igual ao seu. Tem uma relação diferente ali, né? Ô, Fábio, em termos da indústria, o que você acha que a plataforma propiciou que não existia? Porque enquanto você falava, eu lembrei aqui de um detalhe, que são as revistas, né? Sempre teve muitas revistas de mercado. Mas essas revistas, enfim, tem várias questões sobre elas, né? Quem é que aparece, como, em que condição, enfim. Tem vários interesses ali. E acho que uma plataforma como um podcast talvez dê uma vida que não tem ali. Você consegue imaginar ter produzido esse conteúdo em outra plataforma ou só foi possível por causa do podcast? Não consigo imaginar produzir esse conteúdo em vídeo, primeiro porque no vídeo todo mundo está metade ali presente, metade preocupado com como eu estou, né, como é que eu estou aparecendo ali, o que está acontecendo. Tem sempre uma parte de nós que está, né, exatamente ajeitando o cabelo. E eu acho que o podcast, por ter esse conteúdo tão íntimo, tão próximo, deixa a gente focar no conteúdo, né? Uma das minhas grandes frustrações sempre foi painéis que às vezes têm curadorias incríveis em eventos, né, de música, e eles não rendem porque as pessoas têm um pouco de medo ali, com uma audiência, de entrar em conflito, de falar certas coisas. E eu sempre me questionei, bom, e se a gente fizesse pelo podcast, o podcast sendo essa mídia em que a gente coloca todo mundo na sala, né, a gente grava no estúdio, parece uma sala de casa, então todo mundo tem que gravar descalço no YouGot Studio, né, que é onde a gente grava. A gente senta em círculo, tá todo mundo olhando um no olho do outro, e isso abre para a gente possibilidades que antes não teria. Eu lembro que isso acendeu essa luz muito forte para a gente. Logo nos primeiros episódios, quando a gente fez um episódio sobre Pink Money no mercado da música, que é um assunto ainda muito tabu de artistas, né, pop que se aproveitam às vezes ou não, depende, é muito zona cinzenta, né, de públicos LGBTQIA+, e a gente levou a Raquel Virgínia, das Bahias e a Cozinha Mineira, lá para bater o papo, e quando o papo estava começando a esquentar, a Raquel Virgínia, ela não colocou fogo, ela ligou no máximo e colocou ali, jogou álcool em cima, e foi uma coisa maravilhosa, né, que dificilmente, em outra situação, ela poderia se sentir à vontade de colocar de verdade como ela se sente, né. Então, eu acho que o podcast foi um formato perfeito, acidentalmente, a gente não planejou isso, mas foi um formato perfeito para falar da indústria da música, porque a gente consegue, de fato, tirar as pessoas um pouquinho da sua zona de conforto, baixar a guarda e debater os assuntos com ainda mais profundidade do que a gente vê nos painéis. Ô, Kleber, você falou uma coisa sobre o texto ficar ali pronto e tal. Quando era no jornal, o Camilo aí vai lembrar também, porque tá nessa aí há mais tempo do que eu, né, Camilo? Já tá eu comecei a escrever de música na Bis em 1990. Pois é. Detalhe que eu cresci lendo os dois, tá? Que legal. O Camilo, então, falando isso que você falou, Kleber, sobre o texto ficar uma coisa muito fixa, que fica ali e que o podcast flui mais, mas, por outro lado, o texto dá uma opção de edição do erro e você até fazer correção ou uma coisa que eu não gosto quando eu vejo, que é mexer no texto
Mas você tem uma opção de fazer uma correção abaixo, um adendo, atualizar aquela informação e tal. Ao passo que no podcast isso é muito difícil, porque um episódio está desconectado do outro, não necessariamente um ouviu e tal. Então, uma das grandes neuras que eu tive com o podcast no começo foi, cara, e se eu falar uma besteira e eu não consegui? E já aconteceu, porque eu falei... Uma vez eu falei uma besteira, uma coisa equivocada, uma outra vez eu falei uma coisa sem querer, que não saiu errado, não tinha como editar, eu também não editaria, enfim, enderecei de novo, fiz uma errata, e as pessoas que os ouvintes têm uma relação diferente, então acho que tem uma coisa mais carinhosa, comunicaram aquilo. Como é que você vê a questão dessa espontaneidade no podcast? Camilo, queria saber também em relação ao Nexo, quando você tem essa coisa que o Fábio trouxe, que é muito viva. Você está sozinho, você não está vendo 3.000, 4.000 pessoas que vão ouvir aquilo depois. Você está ali falando, meio que esquece. Quando você vê, solta, você não sabe, não tem nem muito como traquear onde isso vai chegar, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que isso influencia a geração do conteúdo? Eu acho que a primeira coisa é a edição. Então o Nick que faz a edição já falou merda, corta, vamos evitar cancelamentos ao máximo aqui. Mas a gente sempre abre, ao final do programa, um espaço para leitura de comentários e a gente sempre abre, se tiver erro, por favor, manda a correção que a gente lê na hora, não é um problema. E eu sinto que as pessoas, é isso que você falou, as pessoas são mais carinhosas na audição do podcast, por mais polêmico que seja. Ou às vezes elas vão lá e compram uma briga por você, elas te defendem, elas abraçam o seu ponto de vista, assim. Mas, tipo, a gente cria brechas para responder se deu errado, a gente pede desculpa e próxima edição a gente tenta resolver isso. Mas, de fato, eu acho que fica muito perdido porque, às vezes, a pessoa ela é muito influenciada pelo tema. Então, ela vai ouvir o programa dessa semana, da semana seguinte ela já não vai ouvir e aí a cabeça dela vai ficar errada pro resto da vida, assim. Então, a gente... infelizmente não tem o que fazer, assim, fica nessa dependência, mas cria espaços para uma possível atualização. Camilo, você que já teve, já tivemos blogs no mesmo portal, no esquema, então você conhece muito bem como isso funciona. Eu tenho uma sensação de podcast que ela me remete ao começo dos blogs, de certa forma. Até a questão da RSS que eu estava falando na abertura, porque os algoritmos não conseguem filtrar o conteúdo, né? Os algoritmos estão praticamente inoperantes em Spotify, em plataformas como Spotify, Apple Podcast, vai por título, por categoria, talvez cruzando o usuário, mas o conteúdo em si não consegue mandar um crawl naquilo tudo e saber tudo que está ali escrito. E aí me dá uma sensação de internet num tempo muito bom, que quando a gente não estava mediado por uma segunda ou uma terceira plataforma e tinha um contato mais direto, tanto do ponto de vista de quem chega para te ouvir, ter feito uma jornada para te ouvir, normalmente vindo através de uma recomendação, de outro podcast, de algum caminho, podcaster e algum caminho assim. Como é que você acha isso em relação ao conteúdo do Nexo? Porque jornal é um lugar que caixa de comentário dá de tudo, né? O pau canta, aparece... Como é que é no podcast? Bom, primeiro que o Nexo sempre tomou a decisão, sabe, logo desde o começo, que não tem caixa de comentário. A interação dos leitores se dá pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, a interação é lá. E no SoundCloud também, né, no nosso caso, no caso dos podcasts. E além do nosso, tem mais alguns na casa, né? A gente, assim, a interação que a gente tem tido, primeiro, assim, uma explicação aqui. Pela própria natureza do podcast que a gente faz do Escuta, de ser a gente está meio contando histórias da música, de certa forma, e é mais eu e o Guilherme falamos com, de vez em quando, algum convidado, né? A gente pega um áudio de convidado, por exemplo, outras pessoas, críticos de música ou artistas também, mas o nosso podcast ele é bem roteirizado, né? Ele é bastante roteirizado. Então, assim, a gente já faz bastante revisão do que a gente vai falar antes de ir ao ar. Eu acho que ele é um tipo diferente de podcast dos colegas aí, que eu acho que tem esse bate-papo e que tem mais abertura justamente para a espontaneidade e para o improviso. Eu diria que a gente não tem improviso, entendeu?
Eu acho que por isso a gente... eu acho que funciona para o nosso, né? Não acho que é um formato que funcione para todos os podcasts, eu acho que funciona bem para o nosso, até porque a gente tem uma grade bastante apertada, assim, coisas para fazer lá, então a gente tem que ser objetivo a hora que a gente vai gravar o podcast, a gente tem que estar tudo meio... e vai ler, e é 20 minutos, meia hora na gravação, e depois, claro, sempre tem, né, errinhos e gaguejadas, tudo que isso na edição vai sendo arrumado. Mas quando a gente entra para gravar, a gente está com a coisa bem preparada. Eu acho que isso aí nos protege bastante, entendeu? No nosso caso do FF, eu diria que o podcast ele me reensinou uma coisa que eu já sabia e eu não sabia. E uma das melhores formas de aprender e pensar o nosso fazer é conversando. E a partir da conversa é que a gente descobre, dialoga, entende novas formas, novas visões, que era o que o Kleber estava falando um pouco no início, né? Eu já tive tanta eureka gravando, né? Toda vez que eu tentei roteirizar demais o episódio, não fluiu. Eu passei a pegar as informações, ter toda a minha base de dados, ter os temas que eu quero abordar e jogar na mesa. E jogando na mesa, na conversa, a gente tem, às vezes, eurecas, insights que a gente não teria ou demoraria mais tempo, sei lá, às vezes para ter do que lendo ou por qualquer outro caminho. Então, eu acho que o podcast ele resgata de muitas formas a arte da conversa, né? Muita gente relata que escutando o nosso podcast, às vezes grita com o telefone, grita com o rádio do carro, grita com a situação lá, porque está querendo interagir naquela conversa que tá rolando ali. Acho que isso é um ponto bem importante. Acho que resgata essa ideia de que as pessoas hoje em dia têm pouco tempo para conversar, né? Pouco tempo para se encontrar, apesar de tanta conexão. As pessoas não se encontram rápido, se falam por balãozinhos no WhatsApp e acham que falar no WhatsApp é conversa, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar sempre. O WhatsApp é para mandar recado, não é a conversa. É isso, pum, pum, pum. E acho que isso acaba trazendo um clima aí para o podcast, né? O fato de ser roteirizado, aliás, coloca um outro desafio, que é justamente a gente leva o papel para ler, mas a gente tem que tomar todo esse cuidado para não parecer que a gente está lendo um papel, né? Inclusive, eu sempre fui muito mais do texto, e aí, de repente, mesmo construções do texto, com frases, encadeamento, né? Às vezes, quando você escreve um texto, você exagera nos apostos e tal, nas vírgulas. Aqui, não. Quando você vai falar, você fala de outro jeito, né? Então, tem toda essa mudança de chave aí que tem que observar, para não parecer muito, né, artificial. Mas eu acho que até esse erro, esses exageros, esses momentos de descontrole é justamente o que torna a experiência de ouvir o podcast interessante, sabe? Porque senão acho que fica uma coisa muito documental, não cria um senso de identificação com o público, e eu acho que é isso que de fato acaba atraindo a atenção das pessoas e que fideliza, sabe? Mas isso é engraçado, porque aqui no Brasil a gente ainda está numa cultura em que predomina os podcasts de mesa, né? Redonda, ou alguém falando e tal. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado, os podcast líderes são todos roteirizados, são documentais, são séries, muitas de crime, né? Ou então os outros que já têm anos contando histórias, o American... como é o nome? Me deu um branco agora. American Story, eu acho. Você está falando, American Stories, enfim, não é o Serial, o de assassinatos? O Serial também, enfim, tem essa tradição, né? E eu acho que aqui no Brasil ainda não chegou isso, né? Ainda tem pouco, porque tem algum conteúdo, uma parte de um conteúdo tem que ter roteiro, tem que contar uma história para não virar também uma coisa que... É por isso que eu disse que a gente procura ali, a natureza do nosso podcast, muito mais contar histórias sobre música, né? Provocar reflexões de histórias do passado, ou de discos importantes, de movimentos musicais importantes. Então, ele vai muito mais nessa chave desses podcasts que você citou, de contação de história, de storytelling, do que esse outro formato que é o da conversa, né? Que eu acho que tem lugar para os dois. Eu acho que existem duas questões aí que são principais nisso, né? Uma que a gente não pode esquecer, que se chama custo de produção. É muito mais caro você gastar um tempo para produzir storytelling do que qualquer outra coisa. A gente está finalizando esse é o ponto... série piloto.
Não, eu quero comparar, porque a gente faz o nosso debate e a gente está finalizando agora uma série piloto sob encomenda para uma gravadora totalmente no formato storytelling. A gente está super feliz com o resultado, mas foram centenas de horas até chegar nesse resultado. É um custo e é um entender a linguagem, né? Se você entrar nas plataformas, vai ter um monte de podcasts nacionais e talvez, sei lá, 10% deles nesse formato de storytelling, né, dos 100% de storytelling, 10% vão ter uma linguagem que funciona. Os outros 90% ainda ficam muito presos naquela linguagem bem americanona, que não é a nossa vibe, não é a linguagem brasileira. A gente até tem alguns programas que são exclusivos de assinantes, que são tipo com uma pegada mais documental, só que a gente percebe que o grosso, que as pessoas realmente gostam eu acho que o podcast brasileiro ele incorporou muito a linguagem do rádio, que é essa coisa do humor, da leveza, da conversa, que é um pouco diferente do que é o do gringo. O gringo de fato tem esse aspecto documental mesmo, tipo, da conversa entre uma ou duas pessoas no máximo e tentar fazer um aprofundamento em cima disso. Aqui eu acho que a opinião, a relação das pessoas ainda conta bastante, né? O podcast que eu estava tentando lembrar o nome é o This American Life. É isso que eu queria dizer. Isso. Falando em referências de podcast, o que vocês gostam de ouvir? Quais são as referências aí? O que vocês ouvem, que vocês não perdem? Eu, no meu caso, é o The Daily do New York Times. Esse eu não perco nenhum dia. É um podcast que todo dia você abre ele e fala, tô a fim de ouvir sobre isso não. Aí você dá play e é maravilhosamente bem montado, bem contado. O que vocês curtem? O que influencia vocês? Eu sou completamente apaixonado pelo Song Explorer. Tipo, eu amo ver o artista contando do processo de composição da música. Às vezes você fala assim, nossa, que música incrível. Daí você conhece a história por trás dela e você fala assim, meu Deus, essa música é perfeita, sabe? Eu me emocionei muito com a FKA Twigs esses últimos dias. Então, para quem não conhece, recomendo muito. É um podcast muito gostoso de ouvir, bem curtinho também. Eu gosto Posso falar? Claro. Tem uma porção aí, né? Assim, eu queria ter mais tempo, sinceramente, de ouvir os podcasts, mas eu gosto do Song Explorer que o Kleber citou pra caramba. Eu gosto do Resident Advisor. Bom, eu sou muito ligado com a música eletrônica e tal, então o Resident Advisor é um site de música eletrônica, talvez o mais importante que tem hoje. Eles têm um podcast chamado RA, Resident Advisor Exchange, que é sempre conversas com figuras importantes, e aí não tem nada de muito inovador, assim, é um papo, mas como é um assunto que me interessa bastante, eles sempre trazem figuras de relevo da música ou da indústria, e assim, e é uma conversa longa, de 1 hora, por aí, então passa por vários assuntos, eu acho bem interessante. Se vocês me permitem citar só mais um, para mim, nos highlights do ano passado, não foi nem um podcast regular, assim, né? Foi uma edição especial que o New York Times fez, dentro daquela série, dentro de todo aquele conteúdo especial que fizeram para os 400 anos da escravidão, né? O 1619. Nossa, esse é lindo. O do The Birth of American Music. É de chorar, que é assim, eu chorei ouvindo esse podcast. Eu achei uma obra-prima esse podcast. A edição quando crescer, eu quero fazer isso. Cara, aquilo ali é lindo mesmo. Esse episódio é uma coisa impressionante. Eu fiquei arrepiado, assim, de ouvir. Eu também. Realmente. Eu escuto. Diga lá. Não, termina você. Não, eu só ia lembrar de um brasileiro bom, que era além do cara de vocês aí, mas tem o do Embrasado, que é o do GG Albuquerque, do Igor Marques. Eu acho que eles têm uma curadoria sempre interessante, assim, de coisas novas. Bom, além de vários que já falaram, eu adoro o The Daily do New York Times também. Eu somo ao The Daily do New York Times, o podcast do New York Times, que eu acho discussões sempre muito interessantes e aprofundadas sobre o que está acontecendo do lado da música, né, lá fora. Aqui no Brasil, eu gosto muito de alguns podcasts, bem mainstream mesmo. Já escutei muito Mamilos, já escutei muito Anticast, na época que ainda era meio mato, o universo de podcasts. Gosto muito do Next, do Durma com Essa, também adoro. Foro de Teresina, enfim. A minha lista aqui de podcasts ela é bem grande. E eu acho que talvez o melhor exemplo que eu conheço no Brasil de podcast de storytelling é o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki,
que é muito, muito, muito bem feito. Essa quarta temporada, então, em especial, eu acho muito bom. Bom. E para onde vocês acham que isso está caminhando, né? Agora que a gente chegou nesse boom do podcast, que todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe ouvir, o que vocês estão imaginando de próximos passos? Como é que isso vai funcionar dentro da música especificamente? Quais são os caminhos? Vou começar pelo Fábio, aí, que está mais em contato com o pessoal da indústria. O que você tem ouvido? O que está sendo dito? Eu acho que existe um deslumbramento com podcast. Eu sempre falo que artistas criarem podcast não pode ser voo de galinha, então não adianta subir 4 episódios e depois esquecer aquilo lá e nunca mais tratar daquilo. A audiência de podcast, justamente por ser íntimo, justamente por ser tão próximo, quando você é um novo ouvinte de um podcast, você vai ouvindo com muita desconfiança aquilo até você fidelizar aquele podcast, né? Então, eu acho que é muito importante ter essa visão e entender que tem esse espaço para trabalhar, inclusive para artistas, mas não tem que estruturar muito bem para onde pode trabalhar. E eu gostaria muito, muito, muito que os podcasts de crítica de música e de recomendação, como os que a gente tem aqui, crescessem. Porque eu acho que é uma falta absurda que se faz e eles estarem dentro das plataformas onde música é consumida. Eu gostaria que isso acontecesse muito mesmo. E que, pelo amor de Deus, as pessoas parassem de subir playlist como podcast, porque isso atrapalha a nossa vida. Sim! DJ 7 como podcast, é o que tem também. DJ 7 como podcast, pelo amor de Deus, pare. Muito bom. Posso falar? Vai lá, Camilo. Claro. Tá. A gente está assim, apesar que, como você lembrou, o podcast está aí há um certo tempo, aí, já de mais de 10 anos, a gente está no começo, né? A gente está na infância de tudo ainda, especialmente podcasts de música, né? Especialmente porque agora as pessoas que estão achando o jeito, estão mais empolgadas, assim, a história está realmente crescendo. Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer bola de cristal, mas eu gostaria de ver, talvez entrar numa fase, talvez um pouco mais de inovação no sentido da edição dos podcasts, do uso do áudio. Talvez pode ter um campo a ser explorado aí, né? A gente tentou alguma coisa, a gente fez um podcast sobre a Elisete Cardoso, foi, acho que de janeiro, fevereiro, não lembro agora. E nesses a gente experimentou, porque a gente contou a história dela, né? E aí fez paralelos com a história do Brasil, né? Os anos da Era Vargas, Bossa Nova, enfim. E a gente ficava colocando trechos de áudio. A gente botou o Juscelino JK falando no discurso, botava tons de propaganda da época, criando uma ambiência. A ideia era meio criar uma ambiência das épocas. Então, assim, nem estou falando que foi uma super inovação, para nós foi, porque a gente nunca tinha tentado e te digo que dá bastante trabalho. Mas eu acho que a gente está falando de áudio, né? Áudio pode ser tanta coisa, eu acho que talvez a gente pode... Eu gostaria de ver mais inovações, assim, nesse sentido, assim, de explorar mais o áudio, a ferramenta e as possibilidades do áudio. Kleber, para você, qual que é o futuro do podcast? O que você está vendo aí pela frente? O que você deseja? Mais integração, essa relação de artista com a própria obra, a questão, por exemplo, do Emicida, o que ele fez com o Amarelo, de ter o disco e ter um podcast em complemento, para você conhecer um pouco mais o universo da obra, principalmente essa interação de poder colocar música ou poder ter link dentro dos podcasts ainda é uma coisa muito precária. As plataformas tipo o Anchor, para você subir os podcasts, elas ainda são muito incipientes, então eu acho que quanto mais link, mais possibilidade de multimídia dentro do podcast, fazer com que ele cresça virtualmente, eu acho que seria mais interessante também. Bacana. Bom, então, para a gente arredondar aqui, queria que vocês falassem onde é que vocês podem ser encontrados. Falar aqui o nome do podcast, onde é encontrado, e também onde mais vocês podem ser encontrados, porque o assunto dos 3 aí, com certeza, vai além de podcast. Então, Camilo, onde você está? Bom, nextjornal.com.br tem a seção de podcasts, tem os podcasts da casa lá, nós somos o Escuta. Também estamos no iTunes, no Spotify e no SoundCloud. Basicamente isso. Boa. Kleber?
podcast VFSM, vamos falar sobre música em todas as plataformas, joga no Google, joga no site, assina no streaming. Você também me encontra no Twitter, que é o @miojoindie, que é o meu site, ou no meu Instagram, que é o KleberFak, dicas diárias de música todos os dias pela manhã, para você conhecer artistas diferentes. E aí, Fábio, onde é que a gente acha? Bom, Fast Forward, ele está em todas as plataformas de streaming, pode ser encontrado diretamente lá, todos os episódios, são episódios semanais. E a gente também tem uma página no Instagram é @fastforwardpodcast. Boa. Bom, o meu resumido você encontra em todas as plataformas também. Eu sou @urbe no Twitter, @resumido.podcast no Instagram. Muito obrigado aos três pelo papo, excelente conhecimento e por compartilhar. Parabéns pelo trabalho dos três, sou ouvinte de todos e leitor de todos, vocês sabem disso. Zé, muito obrigado pelo convite. G2C, muito obrigado aí pela produção, unir tanta gente para trocar conteúdo no meio desse isolamento todo. Até para a gente estar participando aqui, acho que é muito bom poder conversar um pouco, né? Trocar uma ideia. Com quase certeza. Como se a gente estivesse junto. Mas Sim. Essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar. Gente, muito obrigado. Obrigado, Fábio, gente. Foi tudo. Obrigado. Kleber, Bruno, muito obrigado por essa aula. É muito bom o aprendizado, a gente enriquece a alma, enriquece os pensamentos. Eu desejo muito sucesso para vocês, mais sucesso que vocês já têm ainda, e que os podcasts ganhem cada vez mais espaço na vida das pessoas, todos os dias, diariamente, né? E que a gente consiga falar sobre coisas relevantes neles. Muito obrigado pela participação de vocês no Rio2C Alive, uma alegria muito grande. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Falou, Sorte para Valeu, nós. gente. Até já. Valeu. Na última edição do Rio2C, nós tivemos a honra de ter a participação da Orquestra Sinfônica da Petrobras num encontro com um dos maiores trilheiros do mundo, Heitor TP. Eles fizeram um show memorável. Esse ano, para a edição online do Rio2C, eles fizeram uma faixa para presentear e iluminar a todos nós. Para isso, eu gostaria que o Cristiano Alves, que é presidente da diretoria artística da Orquestra Sinfônica Petrobras, falasse um pouco sobre essa faixa belíssima que vocês vão escutar aqui. Alô, galera ligada no Rio2C, eu sou Cristiano Alves, clarinetista da Orquestra Petrobras Sinfônica. Queria contar para vocês como foi o processo de construção do vídeo que a gente vai ver a seguir. Escolhemos um tema bem divertido, virtuosístico, conhecido no país e fora, brasileirinho. Encomendamos um belíssimo arranjo, recebemos o material e encaminhamos para cada músico. Junto à partitura, cada músico recebeu também uma base MIDI com clique, para que todos estivessem rigorosamente na mesma pulsação. Receberam também um tutorial com informações sobre otimização de captação de áudio e vídeo. Recebemos o material e tratamos o áudio no Pro Tools, sincamos todas as pistas, depois procedemos à edição de vídeo. Nessa a gente buscou enfatizar os detalhes do arranjo através da valorização de linhas melódicas que flutuavam entre os instrumentos e entre os naipes. Com os mosaicos que se formavam, a gente buscou configurações que remetessem a fotografias. E dessa forma a gente quis construir um grande álbum de fotografias, como vocês vão poder perceber. É muito legal notar que, mesmo recebendo materiais os mais distintos, vindos de equipamentos totalmente diferentes, a gente consegue, no final das contas, através do uso de ferramentas adequadas, programas, plugins, a gente consegue um resultado absolutamente profissional e do mais alto nível. A gente fica muito feliz e é música caminhando junto com tecnologia. Isso é muito bom. Abraços em todos.
O Rio2C Alive é apresentado pelo Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei do ISS.